Imagina só a cena. Da noite para o dia, um país invade outro, captura o presidente e declara abertamente que o motivo é petróleo. Pois é. Hoje a gente vai analisar um evento que simplesmente chocou o mundo: a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Uma ação que pode ter redefinido as regras do jogo geopolítico para sempre. Vamos entender como tudo isso aconteceu. A data é 3 de janeiro. Sob o véu da madrugada, uma ofensiva militar americana atinge alvos em Caracas. Horas depois, vem a notícia que abalou o planeta. O presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama, Cília Flores, foram capturados e levados para os Estados Unidos. Um ato, assim, sem precedentes na história moderna. A justificativa oficial não demorou nada para chegar, e o que chocou o mundo foi a honestidade brutal. Sem nem mencionar democracia ou direitos humanos, o presidente Trump foi direto ao ponto. Ele falou abertamente sobre petróleo, um recurso que, nas palavras dele, foi roubado e que seria devolvido a uma empresa americana. A cortina da diplomacia simplesmente caiu. A motivação econômica ficou ali escancarada desde o primeiro minuto. Um evento dessa magnitude, claro, não ia ficar sem resposta. A reação global foi imediata, foi intensa e, acima de tudo, traçou uma linha clara no mapa, dividindo o mundo entre quem apoiava e quem era contra. E das ruas ao redor do mundo surgiu um grito de guerra. "Tirem as mãos da Venezuela", virou o slogan que ecoou em dezenas de cidades, um símbolo da condenação popular massiva contra essa intervenção. A escala da reação foi impressionante. Manifestantes foram até as portas da Casa Branca em Washington. Cidades na Europa, como Londres e Paris, viram protestos enormes. Na América Latina, então, de Buenos Aires a Havana, a condenação foi feroz. Em Cuba, o próprio presidente, Miguel Díaz-Canel, foi para as ruas, um sinal bem claro de que a oposição vinha não só do povo, mas também de outros governos. Aqui no Brasil, a divisão ficou nítida, especialmente no Senado. De um lado, o senador Jacques Wagner, que viu a ação como uma invasão motivada puramente pelo petróleo. Do outro, o senador Messias de Jesus, que celebrou o ato como o início da libertação do povo venezuelano. Duas visões, assim, completamente opostas sobre o mesmíssimo fato. Mas nem todo mundo enxergou a situação em preto e branco. O senador Otto Alencar, por exemplo, condenou os dois lados. Para ele, a ditadura de Maduro e a violação da soberania por parte de Trump eram dois erros que não se anulavam. É uma visão que reflete a complexidade do cenário, um conflito onde, para muitos, não tinha lado certo para escolher. Então, vamos ao ponto crucial. Por trás de toda a política das reações globais, qual é o verdadeiro motor desse conflito? Para entender essa intervenção, a gente precisa seguir o rastro do petróleo. E tudo começa com um número que explica quase tudo: 303 bilhões. Essa é a quantidade de barris de petróleo nas reservas comprovadas da Venezuela. E não é só uma das maiores, é a maior reserva do planeta. E esse dado, ele não é um detalhe, ele é o centro absoluto de toda essa disputa. Para explicar o que aconteceu, os analistas usam um conceito-chave: a acumulação por espoliação. A ideia é até que simples. Em vez de competir no mercado, usa-se a força militar para tomar os ativos de um país e entregar para empresas privadas. Para muita gente, a intervenção na Venezuela não foi uma guerra, foi um exemplo de livro didático desse processo. E a narrativa do governo Trump para justificar essa ação foi bem precisa. Eles não chamaram de invasão, mas de recuperação. A ideia é que o petróleo não estava sendo tomado, mas sim devolvido, depois de ter sido roubado durante as nacionalizações décadas atrás. E assim, uma ação militar foi transformada numa história de restituição. Mas olha só, antes das balas, vieram as leis. A estratégia conhecida como lawfare, usar o sistema legal como se fosse uma arma. A principal ferramenta foi a tal da Lei Bolivar. Ela funcionava de forma extraterritorial, ou seja, dava um ultimato a empresas do mundo todo. Ou vocês fazem negócios com a Venezuela, ou perdem o acesso ao mercado americano. O resultado? Um estrangulamento econômico lento e deliberado. Com uma exceção bem notável: a gigante do petróleo americana Chevron recebeu uma isenção para continuar operando. Agora, vamos dar um passo atrás e ver como essa ação se encaixa no grande tabuleiro da geopolítica global. Porque não se trata apenas da Venezuela. Trata-se de uma mudança nas placas tectônicas do poder mundial. E para entender o presente, a gente precisa voltar lá para 1823 e para a doutrina Monroe. Essencialmente, era uma política que declarava as Américas como uma esfera de influência exclusiva dos Estados Unidos. Era um aviso para as potências europeias não se meterem na região. E o que muitos analistas estão vendo na ação contra a Venezuela é uma espécie de doutrina Monroe 2.0. A ideia é que, à medida que o poder global dos Estados Unidos diminui,
Eles se retiram daquele papel de polícia do mundo para se concentrar em reafirmar o domínio total sobre o seu quintal tradicional, a América Latina. Mas e se essa demonstração toda de força for, na verdade, um sinal de fraqueza? Essa é a análise contraintuitiva do especialista José Arbex Júnior. Ele argumenta que a agressão é um ato de desespero, uma reação a perdas de influência em várias frentes. Na Ucrânia, no controle do petrodólar, aquele sistema que amarra o comércio de petróleo ao dólar, e diante da ascensão de um mundo multipolar, com a China e os BRICS. Arbex resume essa tese com uma metáfora muito poderosa. A ação na Venezuela é o comportamento de uma besta ferida. Um império em declínio que ataca de forma desesperada para tentar manter o controle sobre o que ainda consegue. E claro, os Estados Unidos não são os únicos jogadores nesse tabuleiro. Para a China, a Venezuela é um parceiro de energia estratégico, e Pequim teme que a mesma tática de bloqueio possa ser usada contra ela um dia. Já para a Rússia, apoiar Caracas é uma forma de devolver a pressão, de cutucar os EUA em seu próprio hemisfério como resposta à expansão da OTAN na Europa. Tudo isso nos traz ao momento atual. Com um presidente capturado e um país sob intervenção, o futuro é uma enorme interrogação, não só para a Venezuela, mas para o mundo todo. A primeira pergunta é a mais imediata, a mais concreta. Quem está no comando? Com Maduro levado pelos americanos, um vácuo de poder se abre sobre a nação que tem as maiores reservas de petróleo do planeta. Mas a implicação disso é muito maior. Esse ato abre um precedente perigosíssimo. Será que a força unilateral para tomar recursos e remover um governo vai se tornar a nova norma nas relações internacionais? E isso nos deixa com a pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se o direito internacional pode ser simplesmente descartado em nome da força bruta, qual país, em qualquer lugar do mundo, pode se sentir verdadeiramente seguro? É a questão que fica no ar, muito tempo depois dos tanques irem embora.